Depay, assim, a primeira coisa que eu vi no Instagram, quando eu abri o Instagram, a hora que eu acordei, foi o Aeropay, o Aero Memphis. Obviamente a torcida do Corinthians está maluca nas redes sociais, desde a primeira notícia, desde as primeiras informações sobre as negociações. Pelo menos foi pelo menos foi o retorno que eu tive da. Se balançar a câmera aqui é porque foi acidente, hein? É, Foram os primeiros retornos que eu tive assim de torcedores nas redes sociais quando a gente noticia o Depay. O torcedor tá maluco mesmo, não poderia ser uma festa diferente. E acho que o Depay foi muito bacana, foi lá, assinou camisa, tocou lá na mão dos torcedores na grade ali, foi uma festa bastante legal, assinou, deu autógrafo ali, e essa faixinha já está sendo perguntada e procurada pelos torcedores do Corinthians, né? Então, assim, essa faixinha, inclusive eu dei uma olhada no site oficial, na loja oficial do Corinthians, custa R$ 64 essa faixinha. Então, certamente ela vai esgotar, que é uma faixinha que o Memphis usa, o Depay usa já há algumas temporadas aí, ela fica bem evidente nos jogos, principalmente jogos da seleção holandesa. Então, ó, já começou o marketing, galera. Já começou. Ó, a faixinha do Depay vai esgotar, vocês podem ter certeza. Bom, ele foi contratado, né, para ser isso também, para ser esse garoto midiático e tá funcionando desde o dia zero, hein? Aqui no nosso chat, o Sam Rodrigues está falando que a torcida aplaudia cada passageiro que passava, foi mó barato. Imagina você, um gringo chegando no Brasil às 5 da manhã, sendo recepcionado por um bando de loucos. Deve ter sido muito bom mesmo. Por um porapopó. Agora, o Paulo Moreira diz aqui, é um absurdo a imprensa achando bonito um time dever centenas de pessoas e contratando jogador milionário. Bom, Paulo, a gente está até careca de falar sobre isso. Não sei se você reparou que o cabelo do PVC está até caindo de tanto que a gente fala sobre as dívidas do Corinthians. Disso a gente não pode ser acusado neste programa. Coitado do Samir, ele só vem para falar das dívidas do Corinthians. Agora, o fato é que o Depay chegou. Se vai ser pago, como vai ser pago, a gente vai entender melhor, obviamente, ao longo dos jogos, nos próximos meses, mas o fato é que a torcida fez a recepção que um jogador como esse merecia, talvez, PVC, a gente pode falar isso? Cara, eu acho que assim, eu não tenho certeza se o Depay vai dar certo. Eu conversei com gente hoje do departamento financeiro do Corinthians. Claro que alguém vai dizer, mas tem a ver com política. A gente está vendo um fenômeno. Hoje nós já falamos bastante da questão financeira do Corinthians. Ontem, o Sérgio Grafietti veio para dizer aqui que a situação do Corinthians pode ficar insolúvel se não for SAF ou se não for recuperação judicial. Tudo isso nós vamos falar hoje em dia. Agora, hoje nós estamos analisando, além da questão financeira, esse fenômeno. O que aconteceu com um jogador que nem todo o Brasil conhece, apesar de ter jogado 2 Copas do Mundo. Se você falasse semana retrasada, o Memphis, muita gente ia dizer, quem? O Memphis Depay da seleção da Holanda? Não conheço. E até a maior parte ia ser assim. Mas aí acontece um fenômeno desse, como eu disse. Isso tem paixão, isso tem esperança, isso tem carência, isso tem política, isso tem tudo misturado. Ele está tentando analisar o fenômeno e ter uma diversão de acontecer. Ó, passageiros chegam no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, e é aplaudido pela torcida do Corinthians. Foi inacreditável isso, incrível. São coisas distintas. Hoje eu conversei com uma pessoa importante, recém-contratada, que está no Corinthians, trabalhando com o Corinthians, que não é da política do Corinthians e que entende que esse dinheiro, a expressão esse dinheiro era carimbado. Ou seja, esse dinheiro é um dinheiro da Esportes da Sorte para a contratação e pagamento dos salários do Depay. Então, isso não endivida o Corinthians, em tese. Em tese. Por quê? Se a Esportes da Sorte falir, pedir recuperação judicial, o Corinthians vai para o final da fila dos credores e aí esse dinheiro não vem, né? Então, tem um risco. A operação tem um risco para o Corinthians. Mas, em si, esse dinheiro sai da Esportes da Sorte para a conta do Memphis Depay e não endivida o Corinthians. Em tese, independentemente disso, a relação da torcida do Corinthians com esta contratação é para ser estudada.
eu muito mais com a tese do Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, que dizia que aeroporto não é para receber jogador recém-contratado, é para receber time campeão. Sou desta tese. Fato é que, independentemente de eu gostar ou não gostar, 1.000 ou 1.500 ou 2.000 pessoas lotaram o saguão do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. E esta é uma informação para ser dada e depois analisada. Tem uma pergunta aqui, interessante, do Daniel Pamplona. Vou te passar rapidinho, aí você já aproveita. Ele diz aqui, ó, eu realmente não entendo o que levou um jogador como o Depay a vir para o Brasil. Ele não teria opções na Europa? Será que o Brasil está entrando no radar desses jogadores? Abraço. Boa pergunta, e a resposta é muito simples, né? Ele tinha possibilidades de jogar no futebol europeu. Ele tinha a possibilidade do Galatasaray. Ele tinha possibilidades do Sevilha, da Espanha, muito perto ali de onde ele estava morando, de onde ele estava jogando nas últimas temporadas, né? Mas a questão é que, assim, muito se fala, e aí o que o PVC está falando, a apuração dele é a mesma que eu tenho também sobre a questão da vinda do Depay, da contratação do jogador, virou uma questão de polarização, né? Se você não fala bem da contratação do Depay, você é um anti, você está criticando. Por que você não criticou quando o Ronaldinho foi contratado pelo Flamengo? E aí, se você apoia demais, você é passapano. Então, assim, tá muito polarizado. Essa contratação do Depay polarizou as redes sociais. E aí a gente fica nesse meio do caminho. Se a gente falar uma informação, as pessoas confundem informação com opinião. Parece que a gente está aqui passando pano. E não, a gente está dando informação. E a informação que eu tenho em relação à pergunta do nosso amigo é que a proposta do Corinthians era melhor do que a proposta do Galatasaray, melhor do que a proposta do Sevilha. Então, assim, o Corinthians fez um esforço para garantir o jogador fazendo uma proposta melhor. E todo mundo sabe, inclusive, uma pessoa do clube, próxima ao Augusto Melo, me disse o seguinte, os caras vão invadir a rede social e ele vai sentir o que é o Corinthians. Mas não deu 30 minutos depois que saiu a notícia, a torcida começou a invadir as redes sociais do Depay, do Memphis. E aí ele começou a sentir o que é o Corinthians. Obviamente, negociações, conversas, Fabinho Soldado, toda a tropa da diretoria do Corinthians que conversou com o Depay, com seus representantes, tem ali uma negociação, tem ali uma questão financeira. Mas esse calor e a vitrine que o Corinthians pode dar ao Depay foram coisas que ele avaliou como positivo. Na primeira conversa, o Depay já tinha dado um sinal assim, de que queria levar adiante. Ou seja, a proposta foi melhor do que 2 clubes da Europa. Qual é o problema disso? Mérito do Corinthians. Vai dormir. É que tem uma pergunta aqui nessa linha do Thiago Lima, que ele diz assim, ó, que o Corinthians pode lucrar muito com o Depay, mesmo se dentro de campo ele for um jogador regular. Você consegue ver esse perfil midiático trazendo benefícios reais para o Corinthians nesse momento, independente do desempenho dele? Dou meus valores em relação a isso. Eu acredito em marketing, claro que eu acredito. A Operação Ronaldo Fenômeno foi extremamente bem sucedida no Corinthians. O Ronaldo Fenômeno é uma marca, o Depay não é. O Memphis Depay não é Ronaldo Fenômeno, vamos combinar. Mas é o que o Hernan falou agora há pouco. E eu brinquei ontem com o Dia dos Pais do ano que vem. Bom, se o Depay estiver fazendo gol no ano que vem, um monte de gente vai dar a fitinha do Memphis Depay de presente de Dia dos Pais no ano que vem. Agora, também pode virar a boina do Álvaro Pacheco, né? A boina do Álvaro Pacheco foi um sucesso faz 3 meses. E aí a boina, que todo mundo que comprou, todo ambulante que comprou estoque de boina, morreu com o estoque de boina ali, porque não vai vender uma boina mais, né? O Marinho até aposentou as boinas dele, coitado. Pois é. Então, assim, agora, eu acredito que o melhor marketing que existe no futebol é vencer. Não existe marketing como vencer. O Ronaldinho, campeão da Libertadores pelo Atlético, foi muito melhor do que o Ronaldinho Gaúcho do contrato de publicidade com a Traffic, que fracassou retumbantemente. Não, que todos os direitos de imagem que a Traffic ia fazer para o Ronaldinho Gaúcho deu em nada.
O contrato de imagem do Daniel Alves foi um fiasco. Então, assim, vamos por partes. A pergunta Corinthians com o Memphis Depay vai começar a vencer. E se vencer, o Marcos avança junto com as vitórias. Eu sou da pergunta que é a seguinte: se o Brasil hoje pode pagar 3 milhões de reais por mês para um centroavante de 30 anos da seleção da Holanda, por que não pode, o futebol brasileiro, estamos falando do Corinthians nesse caso, por que você não pode pagar para um jogador como o Estevão para ficar aqui 3 anos e fazendo com que o marketing funcione para pagar salário dele equivalente à Europa? Por que a gente contrata o número 10 da seleção da Holanda e vende o número 10 da seleção do Brasil? Essa pergunta, para mim, é a pergunta do milhão. Porque se tem esse dinheiro no Brasil, o Brasil podia estancar o êxodo e fazer uma seleção brasileira que tivesse referência aqui dentro com o nível técnico de campeonato brasileiro em pura evolução. Mas não é essa a opção nesse momento. Você traz uma grife internacional e vende uma projeção brasileira. Mas aí tem uma questão também, né, PVC, que é a vontade do jogador. Numa negociação você não tem como estancar tendo a vontade do jogador. Eu me lembro do Neymar quando foi para o Barcelona, que o falecido Luiz Álvaro, presidente do Santos, conseguiu segurar o Neymar por uma, 2 temporadas. Na verdade foi uma só. Então, mas ele acabou que não cumpriu esses 4. O Neymar tem uma história à parte. Sabe que eu conto a história do dia de imprensa do Borussia Dortmund, né? Você conhece, já me ouviu contando essa história. O Neymar ganhava mais no Brasil do que o Cristiano Ronaldo lá. Agora, pelo marketing, houve um momento da carreira do Neymar que já tinha conquistado também, né? Sim, mas assim, o Neymar podia ter ido para o Real Madrid aos 13 anos em 2006. E o Neymar não foi para o Real Madrid aos 13 anos, o Neymar não foi para o West Ham aos 18, o Neymar não foi para o Chelsea aos 19, o Neymar não foi para o Real Madrid aos 20. 4 anos aqui. É claro que tem, mas a vontade do empresário também muitas vezes prevalece. Porque você tem uma economia que faz o negócio avançar em função das comissões. O jogador, muitas vezes, no 0-0, vê o Fabrício Bruno, que não é um exemplo brilhante, fantástico, não é jogador de ataque, mas o Fabrício Bruno sabe que hoje ele ganha mais no Flamengo do que no West Ham, pela quantidade de impostos que ia pagar lá. E ele preferiu ficar aqui. Agora, se um jogador como o Memphis quer vir para o Brasil, em vez de ir para o Sevilha está em penúltimo lugar no Campeonato Espanhol, hein? Importante lembrar. Ele quer vir para o Brasil em vez de ir para o Sevilha, um jogador brasileiro poderia querer ficar no Brasil. Para isso, precisa de uma coisa fundamental, que é criar um campeonato. Fato é que o Memphis, aos 30 anos, com possibilidade de ir para o Sevilha ou para o Galatasaray, quis vir para o Brasil. E isso vai trazer uma grife para o Brasil, sem dúvida. E vai criar uma questão de como o Corinthians vai pagar. Tudo isso está no mesmo bolo. A gente já ampliou muito. Hoje tem uma festa corintiana em função da chegada do camisa 10 da seleção da Holanda. Aqui na nossa enquete, o Corinthians do Depay será sucesso, 48% dos votos, hein? O mesmo, 24%, um fracasso, 28%. Hernan, eu sei que a gente não é bola de cristal aqui, mas qual é a sua sensação com a chegada dele? Um misto de sensação, mas com muita informação. O Corinthians trouxe o Depay e fez todo esse esforço com a certeza de que ele vai fazer sucesso. Não é aquela coisa assim, e aí eu vou trazer um pouco do que foi o Rames Rodrigues no São Paulo. Quando o Rui Costa, quando o presidente Casares conversaram com o Rames Rodrigues, havia, claro, essa sensação de que ele poderia jogar, mas o pensamento da direção do São Paulo foi muito assim, essa contratação vai fazer o São Paulo mudar de status dentro do mercado. São Paulo estava muito naquela de tipo, agora os adversários vão olhar diferente para a gente no mercado, a gente vai se impor no mercado. São Paulo não estava conseguindo contratar grandes jogadores.
o Corinthians traz o Depay, o Depay com a certeza de que ele vai desempenhar em campo. Então, assim, a grande preocupação do Corinthians, além da questão do midiático, que isso ficou muito do lado do patrocinador que vai bancar, a preocupação do Corinthians, e principalmente do Fabinho Soldado, que chegou a viajar e foi à Holanda para buscar o Depay, foi assim, esse cara vai ter que render dentro de campo. Então, assim, há uma preocupação muito maior do Corinthians do rendimento do que propriamente a questão da mídia que já está rolando aí, basta você ver a chegada dele. Isso era óbvio que ia acontecer. Então, assim, eu entendo que, pelo que eu ouço de bastidor, e pelo jogador que 30 anos, um jogador de seleção, um jogador que ainda tem muita lenha para queimar, eu não tenho dúvidas, antecipadamente posso imaginar e dizer para vocês que vai ser um sucesso o Depay no Corinthians. Posso virar meme, mas a sensação hoje é essa. Vamos virar meme juntos, André Hernan, porque eu também tô com essa sensação de que ele vai ser um sucesso. E aí, PVC, o que você acha? Eu acho que o Corinthians não vai cair. E aí, depois, o ano que vem, tem que montar um time e esse time pode vir a ser um sucesso. Hoje, o meu voto é na mesma.